Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 9. Hoje veio, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Podeis assentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Queridos, eu quero falar com vocês subordinado a um tema. Eu gosto muito. Na leitura que o pastor Ronieri fez, ele disse que o nosso maior objetivo é a nossa salvação. Existe a salvação processual, que é chamada teologicamente da santificação. É o que Paulo chama de desenvolvimento na salvação. É dentro dessa perspectiva que Ronieri diz que esse é o nosso maior objetivo. A salvação final é a glorificação. Aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até aquele dia. Pastor Oswaldo Júnior, quando foi fazer a oração, ele falou muito sobre salvação. Isso é bom, isso alegra o nosso coração, para que possamos entender qual é o maior projeto de Deus para a vida dos que aqui estão. Então, o Evangelho segundo escreveu Lucas, nos conduz em uma perspectiva de apresentar-nos o homem perfeito, o Cristo encarnado, o nosso Salvador. Entre nós, Jesus operou o milagre da salvação de algumas formas. Essas algumas formas que digo características que envolviam enquanto Jesus salvava, características que até hoje são reais na vida daqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Então, de forma introdutória, eu vou apresentar para vocês que Lucas, como um escritor, um médico que era detalhista, ele nos apresenta como que Jesus operava a salvação, o tipo de gente que Jesus salvava, o resultado após o encontro com Cristo. E por esse prisma que Lucas segue do começo ao fim do livro, você consegue entender que a história de Zaqueu não é um incidente à parte, não, faz parte de um projeto literário. É só você ler Lucas capítulo 1, em Atos capítulo 1, nos primeiros versículos, que Lucas deixa claro que tanto Lucas quanto Atos são resultados de pesquisas detalhadas. E no capítulo 1 ele chega a afirmar que o homem para quem ele escreve tinha informação da salvação, mas não tinha certeza. Então Lucas diz que se dedicou a fazer uma pesquisa para registrar os milagres de Jesus, as pregações de Jesus e as salvações operadas por Jesus, para que aquele homem que já tinha informação na mente pudesse ter certeza no coração que de fato Jesus é o Salvador do mundo. Então entenda que Lucas tem muito preparo para fazer o que ele fez. É óbvio que eu não darei conta de dissecar a visão lucana, mas nós pentecostais gostamos muito das narrativas lucanas. Atos e Lucas é onde se baseia nossas doutrinas pentecostais. A doutrina pentecostal, teologicamente, não tem muita riqueza como a teologia tradicional, mas a nossa teologia é de muita oralidade. Se você ler a harpa cristã, você vai ver muita teologia pentecostal. E se você ler Lucas e Atos, aí você vai ter mais paciência consigo mesma como pentecostal. Ou se você não entende os pentecostais, você vai passar a entender melhor os pentecostais se você estudar Lucas e Atos.
No capítulo 19, que é o capítulo da salvação, um presente que Jesus deu àquele homem, nós entendemos que no 18, Jesus está a caminho de Jerusalém desde o 18. No 19 ele atravessa Jericó. E no capítulo 19 ainda, versículo 28, ele continua a caminho de Jerusalém. No 18 Jesus tem um encontro com um rico e com um pobre, que é o cego. Jesus não salva o rico, salva o pobre. No 19 Jesus salva um rico. Então não depende da salvação. Nós não devemos nos ater ao evangelho franciscano, porque Jesus não depende de minha condição financeira. Porque tem gente que é pobre e é soberba, tem gente que é rica, mas entende que a maior riqueza é a salvação. Então um rico abandona Jesus no 18, o pobre é salvo por Jesus no 18, no 19 Jesus salva o rico. É interessante que Jesus não vai atrás do rico que deixou Jesus por amor ao dinheiro no 18, mas no 19 Jesus salva o rico que deixou o dinheiro por amor a Jesus. Então sempre tem renúncia. O rico do 18 não quis renunciar ao dinheiro, o pobre do 18 renunciou à capa. O rico do 19 disse: se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Deixou a árvore, obedeceu Jesus. Então Jesus vem salvando desde o 18. Um segundo ponto introdutório é que você não vê a história de Zaqueu por outras experiências, a não ser por essa, a salvação. Maria, você vê a experiência de Maria com Jesus em várias histórias. Pedro, os discípulos, você vê Jesus tendo várias experiências com eles. Agora, com Zaqueu, você só vê uma experiência. Se não fosse esse encontro de salvação com Jesus, nenhum de nós conheceríamos Zaqueu. Um autor que me foge à memória, o seu nome, disse: o homem, Zaqueu, nos é desconhecido a parte deste incidente. Isso quer dizer que se Lucas não registrasse a salvação de Zaqueu, ninguém conheceria Zaqueu. Isso quer dizer que se algum dia você chegar a dialogar com Zaqueu pós-arrebatamento, você perguntar a ele: Zaqueu, qual o dia mais importante da sua vida? Ele vai te perguntar: você me conhece a partir de qual dia? Você vai dizer: desde o dia da sua salvação. Então ele vai te responder: esse é o dia mais importante da minha vida. Ô irmão, eu sei que você já teve muitas alegrias, mas você sabe que o melhor dia da sua vida, aleluia, foi o dia que você se lembrou quando a gente acabou de cantar e que você ficou de pé sem ninguém te mandar ficar em pé. Você simplesmente cantou que Jesus tocou você. Isso é o melhor dia da vida do homem. Eu sei que você se lembra do seu batismo. Eu sei que você se lembra do dia que você levantou a mão. Eu sei que você se lembra do dia que você foi atraído pelas cordas da misericórdia. Então, se não se registrasse nada da nossa vida, mas se esse dia da nossa salvação fosse registrado, ou se alguém perguntasse a você qual o registro de sua vida que você gostaria que jamais fosse esquecido, eu sei que você diria: o dia da minha salvação. Foi o melhor presente que nós recebemos. Então, por qual visão Lucas vai apresentando o processo que Jesus vivia para salvar os homens? Primeiro, Lucas apresenta que Jesus salva os que são de má fama. É por isso que Zaqueu não é um incidente isolado. Zaqueu continua dentro desse plano lucano. Teófilo, Jesus salva quem é de má fama. Olha só o que diz o versículo 7. Jesus disse no versículo 5: Zaqueu desce. Aí no 6, Zaqueu desce. 7:
vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus entrou na casa de Zaqueu e do lado de fora a multidão está descendo a lenha em Jesus e em Zaqueu. Olha, Jesus se diz santo, mas está entrando na casa de um pecador. Por quê? Porque ele era um publicano. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Eram considerados traidores, eram desprezados, eram considerados ladrões, exploradores, que só pensavam em si. Só que Lucas está dentro desse contexto, não é em vão. Zaqueu está dentro desse contexto, não é em vão. Lucas está seguindo uma regrinha: Jesus salva os que são de má fama. Lucas 7,37. Olha o que está escrito: eis que uma mulher pecadora da cidade, sabendo que Jesus estava ali, foi lá. E você já sabe o resultado: Jesus salvou a pecadora da cidade. Quando você lê Lucas 15:1, olha o que Lucas diz: aproximavam-se de Jesus todos, publicanos e pecadores, para o ouvir. Se você lê Lucas 15:21, você tem um filho que virou as costas para o pai, desejando a morte do pai, pegando por antecipação a sua parte. E aí esse filho, Lucas registra o retorno na parábola que Jesus conta: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Um filho que fizesse isso poderia ser sentenciado à morte, mas na narrativa de Lucas, esse filho é recebido, vestido, calçado, abraçado com alegria. Por quê? Jesus salva os que são de má fama. Ou seja, quem de vocês aqui precisou pedir carta de recomendação a alguém para ser recebido por Jesus? Ninguém. Ele é onisciente e mesmo assim ele não consulta seu passado para projetar seu futuro, porque desde a cruz ele já providenciou o perdão, ele já providenciou a purificação dos seus pecados. Eu vou além, se tratando de passado. A Bíblia diz que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então João apresentou que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado. Então entenda, a multidão está do lado de fora dizendo: Zaqueu é pecador. E enquanto a multidão murmura contra Zaqueu, do lado de fora, dentro de casa, Zaqueu confessa Jesus, salva Zaqueu. Isso é graça. Interessante, isso aqui é assustador, pastor Belchior, é que o nome Zaqueu tem um significado. E sabe qual é o significado? Puro. Então o camarada sobe numa figueira e a multidão vai dizendo: pecador, imundo, traíra. Aí Jesus para debaixo da figueira e diz: puro, desce. E o que Zaqueu faz? Estão me chamando de pecador. Não, ele desce. Zaqueu era mais ou menos do meu tamanho, menor eu duvido. Então, para ele chegar a acompanhar Jesus, ele dava uns passos mais acelerados. A multidão está xingando, ele está olhando para Jesus. A multidão está xingando, ele está olhando para Jesus. E entra na casa. Por quê? Porque Jesus o chamou pelo nome, e o significado do nome é puro. E lá dentro de casa o negócio fica melhor, porque a multidão lá fora diz ladrão e traíra. Jesus aqui dentro da casa diz filho de Abraão. Jesus está dizendo: ele é alguém que já está debaixo da bênção, ele é alguém que já está debaixo da aliança, ele é alguém que agora é filho de Abraão pela fé. Mais interessante, se tu não der glória, não, eu sei que você vai dar. Só há 2 homens na Bíblia
que o próprio Deus se oferece para entrar na casa deles, apesar dos erros. O primeiro é Abraão, Gênesis 18. O Senhor estava na casa de Abraão e disse assim: Abraão, diga a Sara que daqui a 1 ano voltaremos aqui. Se você ler o 19, 2 anjos na entrada de Sodoma. Ló caiu de joelho: bora lá para casa. Os anjos disseram: vamos não. Ló caiu de joelho: bora lá para casa. Os anjos disseram: não. Ló disse: eu faço comida. Os anjos disseram: não. Ló disse: é só sair de madrugada. Os anjos disseram: não. Aí diz a Bíblia: de tanto Ló insistir, os anjos foram. Enquanto na casa de Abraão o Senhor se oferece para voltar, na casa de Ló tem que ter muita insistência. Quando você chega em Jesus para ir no casamento, convidado. Para ir na casa de Simão fariseu, convidado. Para ir na casa de Lázaro, convidado. Para ir na casa de Zaqueu, desce porque me convém pousar na tua casa. Eu quero entrar lá. Alguém entende essa palavra? Oh, aleluia. Jesus vai entrar na tua casa com salvação. Jesus vai entrar na tua casa com libertação. Mas pastor, minha casa está muito bagunçada. Deixa ele entrar que ele arruma do jeito que ele quiser. Ele sabe colocar nossa família no lugar certo, na posição certa. Então, mais importante do que falam contra nós é aquilo que a Bíblia fala sobre nós. E o que eu sou, pastor? Pecador arrependido. O que eu sou, pastor? Filho de Deus para salvação, porque nasceu de novo. O que eu sou, pastor? Justificado pela justiça de Cristo. O que eu sou, pastor? Alguém no processo da santificação. O que eu sou, pastor? Eleito em Cristo. O que eu sou, pastor? Preparado para ouvir a trombeta do arrebatamento. Quem entende essa palavra, adore o Cristo que salvou você. Ele salva as pessoas de má fama. Então Zaqueu está dentro desse prisma. Em segundo lugar, o plano da salvação é apresentado a todos, mas Jesus salva individualmente. Olha como Lucas obedece essa regrinha. Lucas 2,32. Ele é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, ó Deus, Israel. Luz da revelação da salvação para quem não é judeu e para o povo de Deus, que é Israel. Então nós temos Israel, o povo através de quem o Senhor começou o processo da salvação para apresentar ao mundo, e ele é luz para os gentios, ou seja, todo aquele que não é judeu. E Lucas começou assim. A salvação é um projeto apresentado a todos e terminou assim. Lucas 24:47. Jesus disse: em meu nome preguem o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Então o plano da salvação é para todos. E onde entra a história de Zaqueu nisso? Versículo 1. Vou precisar de sua ajuda. Tendo Jesus entrado em Jericó. Onde Jesus entrou? Jericó é uma cidade. Versículo de número 3 diz que havia uma multidão com Jesus. Então Jesus está cumprindo sua própria regra, que Lucas, como um bom escritor, discerne. E Lucas diz: o projeto da salvação é para todos. E Lucas diz: ele entrou em Jericó para todos. E ele entrou acompanhado por uma grande multidão diante de todos. Mas olha o versículo 2: havia ali um homem. Jericó é uma cidade lotada, mas só tem um homem que quer ver Jesus. Tem uma multidão que segue Jesus, mas só um homem sobe na árvore, corre atrás dele e recebe ele em casa. Apenas um. Sabe o que é isso? Você não está na igreja tentando ser salvo. Igreja não é um povo que se reúne tentando ser salvo. Igreja é um povo salvo que se reúne. O que é isso, pastor? É a nossa coletividade.
Mas a igreja só é igreja porque individualmente Jesus foi tocando, perdoando, salvando, libertando. Isso quer dizer que se a trombeta tocar hoje, eu não subo porque eu estou no meio dela. Eu subo se eu faço parte dela. Mas eu me desenvolvo nela se individualmente eu recebi o Salvador dela. Deixa eu tentar facilitar. A salvação é individual, mesmo que o desenvolvimento dela seja coletivo. É errado você ser salvo na coletividade e virar desigrejado. Não é da coletividade para a individualidade, é da individualidade para a coletividade. Você recebe Jesus aqui, mas você cresce entre nós. A salvação é um projeto para todos, é uma mensagem que deve ser pregada ao mundo, mas só quem recebe tem a aplicação dela. Essa é a história de Zaqueu. Tem uma multidão, é Jericó, mas ele diz: eu vou fazer o que ninguém faz, eu vou chegar perto dele, eu quero vê-lo. E o que Zaqueu faz? Recebe Jesus. Está no versículo 6. Recebeu Jesus com alegria. Você pode vir aqui toda segunda, seja bem-vindo. Você pode vir aqui todo domingo, é uma alegria receber você. Mas ter um nome num rol de membros não garante que se tenha um nome no livro da vida, porque os obreiros vão te receber todo domingo, mas o céu só te recebe se você receber Jesus. Então é melhor assumir por completo o que ele tem para a sua vida. É muito mais do que você imagina. Em terceiro lugar, Lucas, essa aqui é onde os pentecostais se encaixam. Essa terceira lição é onde as pessoas de igrejas ou teologias históricas não conseguem nos compreender. Quer ver um exemplo? Eles vão dizer assim para nós: ser cheio do Espírito Santo não é o barulho que vocês fazem, não é o glória alto que vocês dão, não é aquela missionária marchando, não é aquele pastor dizendo abre a boca e glorifica. Não, ser cheio do Espírito Santo é santidade, é caráter. Eu concordo, você também vai concordar, só que você vai dizer: eu concordo com você, mas a sua premissa está baseada em qual leitura bíblica? Ele vai dizer: apóstolo Paulo. Aí você vai dizer: você é bom de Bíblia, parabéns. Por quê? Porque na visão de Paulo, a ação do Espírito é santificadora. Paulo apresenta o Espírito Santo santificando. Mas deixa eu te trazer para Lucas. Deixa eu te trazer para Atos. Aí ele vai perguntar: o que tem em Atos? O que tem em Lucas? Aí você vai dizer: em Lucas nós temos o Espírito Santo capacitando. Aí você vai dizer: mas deixa eu te trazer para João. Aí você diz a ele: em João é o Espírito Santo fazendo a regeneração. Então em Paulo nós temos a santificação, em João nós temos a regeneração, em Lucas nós temos salvação e capacitação. E quando eu sou capacitado, aí eu não posso ficar parado. Quem é capacitado se move. Quem é capacitado faz. Quer que eu te prove que você não está fora do plano da salvação? Que Zaqueu não está fora do projeto da salvação? Olha como é que Lucas mostra alegria e louvor. Olha o versículo 6 do 19. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Me ajuda. Zaqueu recebeu Jesus com... Capítulo 1, capítulos 1 e 2 tem alegria e louvor de Maria, alegria e louvor de Simeão, alegria e louvor de Ana, alegria e louvor dos anjos. Capítulo 7 de Lucas, a ressurreição do filho da viúva, e a Bíblia diz que a multidão ergueu a voz e glorificou a Deus.
Lucas capítulo 13, a cura da mulher encurvada. Irmão, olha que coisa linda. Jesus a curou e ela glorificava em alta voz. O diabo demorou 18 anos para encurvar aquela mulher. Com um toque, Jesus levantou aquela mulher. Aleluia! E a Bíblia diz que ela dava glórias a Deus com alegria. Lucas capítulo 15, nós temos um pastor que perde uma ovelha, nós temos uma mulher que perde uma dracma, e nós temos um pai que perde o filho. O que acontece quando o pastor acha a ovelha? Ele chama os amigos e diz: alegrai-vos comigo. O que acontece quando a mulher achou a dracma? Chamou as amigas e disse: alegrai-vos comigo. E quando o filho volta para a casa do pai, pastor Oswaldo, o pai diz: alegrai-vos, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Agora eu quero que você entenda o que Jesus disse em Lucas capítulo 15, versículos 7 e versículo 7 e versículo 10. Eu sei que você sabe, mas você vai repetir comigo, isso é pedagógico. Diga: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quantas vezes, pastor Toniel, eu já fiz o apelo, e quando eu vi a pessoa se entregando para Jesus, eu disse: olha, os anjos estão fazendo festa. Olha, os anjos estão fazendo festa. Mas quando eu lembro do texto, não é bem assim, não é bem assim. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se não é bem assim, então como é, pastor? Eu vou te explicar. Aqui estão os anjos de Deus e aqui está Deus. É só um exemplo, pelo amor de Deus. Aqui estão os anjos de Deus e aqui está o Pai. Há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Aqui estão os anjos, aqui está o Pai. Há alegria diante dos anjos. Há alegria diante dos anjos. Não são os anjos que se alegram. Eu vou provar no texto. Não são as amigas da mulher que fazem a festa. É a mulher que achou a dracma que faz a festa. Não são os amigos do pastor que faz a festa. É o pastor que faz a festa. Não são os servos do pai do filho pródigo que fazem a festa. É o próprio Pai que manda fazer a festa. Não são os anjos que fazem a festa. Quando um pecador se arrepende, o próprio Pai fica de pé, o próprio Pai se alegra, o próprio Pai. Aleluia. No dia que você caiu de joelho, confessando com tristeza o seu pecado, o inferno se abateu e o céu se alegrou por causa do Pai. No dia que você disse que não desistiria de Jesus, que abandonaria tudo para tê-lo, o Pai se alegrou. Então minha maior alegria é saber que anjos sentem a alegria do Salvador, porque não foi anjo que enviou filho, não foi anjo que derramou sangue, não foi anjo que morreu. A salvação é um projeto do Pai. Então a maior alegria é do Pai e do Filho, quando nos vê dizendo: obrigado por não desistir de mim. É por esse prisma que Lucas caminha, e ele conclui assim, Lucas 24, 50. Então Jesus os levou para fora até Betânia, erguendo as mãos os abençoou. Isso pós-ressurreição. E aconteceu que enquanto se retirava deles, ia sendo elevado ao céu. Versículo 52. E eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Lucas vem apresentando que o projeto da salvação envolve louvor e alegria.
apesar dos momentos que você tem passado, há uma alegria que ninguém tira de você. Já foi dito aqui. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Complicado é para aqueles que não têm a salvação em Cristo. Porque quando você pensa em suas tristezas, tem uma alegria que anula qualquer tristeza terrenal. Então eu sei que o mundo te convida, mas é melhor se entristecer aqui do que se alegrar lá. Eu repito, tá? É melhor se entristecer aqui do que se alegrar lá. Pode me desafiar e pergunte por quê? Porque a tristeza daqui, comparada à alegria de lá, é bem melhor. A alegria de lá é passageira, vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza daqui é passageira. Mas quando a trombeta tocar, quando Jesus surgir nas nuvens, as tristezas cessarão. E pós-tribunal, a alegria será eterna. Por que eu disse pós-tribunal? Porque no tribunal de Cristo muitos vão se entristecer, porque perceberão que perderam seus galardões. Por quê, pastor? Porque não fizeram nada na igreja, é só crédito de banco, não faz nada. Pastor, não me dê trabalho. Galardão é para quem trabalha. A salvação é um presente. E eu caminho para a conclusão. Porque foi Jesus quem entrou em Jericó, foi Jesus quem chamou Zaqueu, e foi Jesus quem entrou na casa de Zaqueu, e foi Jesus quem salvou Zaqueu. Foi tudo um presente. Jesus viu Natanael debaixo da figueira e viu Zaqueu em cima. Quem estava embaixo teve que reconhecer que ele é onisciente, porque onde ninguém te via, eu te vi. E quem estava em cima teve que descer. Para me ver, tu pode ficar aí, mas para eu te salvar, isso é presente. As pessoas anulam o nome e chamam por rótulos. Pecador. Jesus anula o rótulo pecador e chama pelo nome, Zaqueu. O que é isso? Presente, é graça, é favor. Em segundo lugar, a salvação é um presente oferecido a quem se dispõe a receber. Jesus entrou, Jesus chegou, Jesus é o Salvador, ele se dispôs a receber. Jesus disse: desce, diz a Bíblia que se apressando, desceu. Então ele, recebendo Jesus, ele abre seu coração, ele tem um desejo por recebê-lo. Pastor Hernandes Dias Lopes, eu faço questão de citá-lo como calvinista, só quem estuda vai entender o que eu estou dizendo. Ele disse assim: Jesus começa com uma chamada condicional. Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim. Ele conclui: a soberania de Deus não violenta a vontade humana. É preciso haver uma predisposição para seguir Jesus. Oh, essa foi boa. Por quê? Ele não violenta a sua predisposição. Quer? Vem. Quer não? Tchau, quem perde é tu. Ele é o melhor presente. A salvação é o maior presente. Não tem como rejeitá-lo. Não tem. É por isso que a Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. Porque rejeitar o pai é literalmente estar fora de si. É loucura. Então a salvação é um presente para quem se predispõe a receber. Ou seja, é a graça de Deus e a resposta humana. Graça, Jesus entrando. Resposta, Zaqueu subindo na árvore. Graça, Jesus chamando pelo nome.
Resposta: Zaqueu descendo. Graça: Jesus entra na casa. Enquanto Zaqueu está calado, Jesus está calado. Jesus já entrou, graça está esperando a resposta. Quando a graça surge e Zaqueu está calado, Jesus está calado. De repente Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu dou aos pobres. Resposta. Aí Jesus conclui: a salvação veio nessa casa, porque ele recebeu a salvação. Primeiro, a salvação é um presente. Segundo, a salvação é um presente a quem se predispõe a receber. Eu posso oferecer a Bíblia do culto como presente, e você vai dizer: não, eu já tenho um monte lá em casa, obrigado. Então, de nada. Terceiro lugar, a salvação é um presente para o presente. Repito, o pastor pegou. A salvação é um presente para o presente. A salvação é um presente, aquilo pelo qual você não paga, para o presente. Bora provar na Bíblia? Bora. Zaqueu desce amanhã. Desce depressa, porque amanhã eu vou na tua casa. Quando eu vou na tua casa? Hoje. E quando ele estava dentro da casa de Zaqueu, ele disse: hoje veio a salvação nessa casa. Tem quanto tempo que tu está dizendo que vai se entregar para Jesus e ainda não se entregou? Tem quanto tempo que tu estás dizendo que vai confessar e deixar esse pecado e ainda não confessou? Ah, pastor, mas é que eu tenho que organizar algumas coisas na minha vida, porque se eu não organizar essas coisas, vai ficar tudo desorganizado. A salvação não é assim. Você não dá direção à água. Eu quero saber quem é o poderoso aqui que vai beber água e diz: essa fica no goto, essa fica no estômago, essa aqui pode ir para o rim. Ninguém dá endereço à água, só recebe, só bebe, e a água sabe onde ir. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se faz nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Recebe Jesus, ele vai tocar onde você não toca. Recebe Jesus, ele vai entrar onde você não entra. Recebe Jesus, ele vai fazer o que você e ninguém pode fazer. Quanto mais Faraó dizia: amanhã praga, amanhã mais pragas, Moisés amanhã praga, e toda vez era Moisés que ia. Na última praga Moisés nem foi, ele foi atrás de Moisés: vaza daqui, tu e todo esse povo. Tu está só complicando a sua vida. Não faz isso contigo mais, não. E Zaqueu, porque a salvação é um presente, Zaqueu não disse assim: Senhor, eu darei metade dos meus bens. Ele diz: eu dou. Ele não diz, pastor Belchior, ele não disse: eu restituirei. Ele diz: eu restituo. Porque ele está dizendo: a salvação começou em mim agora. Primeira, a salvação é um presente. Segunda, a salvação é um presente entregue a quem, recebido por quem se predispõe a receber. Terceira, a salvação é um presente. Quarto, a salvação é um presente surpreendente. Eu posso te dar uma Bíblia, mas eu posso pôr uma oferta nela. Quando você abrir, você vai dizer: eu pensei que era só a Bíblia, mas tem um negócio a mais aqui. Eu posso te dar uma Bíblia, mas eu posso te dar o meu celular com 1.500 notas de esboços. Não é 1.500 esboços, são 1.500 notas de esboços. Então a Bíblia é um presente esboçada, é um presente surpreendente. Fala, para de graça, irmão. É um presente surpreendente. Só quem já foi salvo em Cristo, irmão, sabe que a salvação surpreende. Quer que eu te prove no texto? Eu provo. Versículo 2: Zaqueu queria ver Jesus. Ele queria ver, foi visto. Ele queria ver, foi chamado. Ele queria ver,
foi salvo. Ele queria ver, foi visitado. Ele queria ver, foi transformado. Um perdido achado. Ah, irmão, e nós, pastor, nós, Jesus salvou você, Jesus encheu você com o Espírito Santo, Jesus colocou você nessa igreja, e a cada dia Jesus te ensina mais da palavra, porque a salvação é surpreendente. Eu posso testemunhar, e vocês também podem testemunhar, que os salvos em Cristo, a cada dia que passa, crescem, se desenvolvem, aprendem algo mais. Eu concluo no versículo que lemos, porque Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Jesus disse que ele veio buscar? Ele não veio procurar, ele veio buscar. Só quem é casado entende que a mulher entende o que é buscar e o homem o que é procurar. Meu bem, pega aí. Aí ele vai, procura e diz: a pastora está te olhando. Meu bem, pega aí. E a gente procura e abre guarda-roupa e fecha a porta e abre porta e levanta livro. De repente vem a esposa e diz: eu vou aí buscar. A pastora disse ao Ronieri hoje: pega o cabide por trás da porta. Cabide? Tem cabide aqui não, pastora? Esse negócio aí é um cabide. Ah, tá. Ou seja, a gente procura. A mulher tem uma facilidade de buscar. Qual é a diferença? É que quem procura não sabe onde está, mas quem busca sabe. Então é por isso que Jesus diz: eu vim buscar o que se perdeu, porque eu sabia onde te encontrar. Eu vim buscar você aqui hoje, porque eu sei que você viria aqui. Eu sempre sei onde você estará. O Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Não fui eu quem perdi você, foi você quem se perdeu. Não fui eu quem perdi Adão, foi Adão que se perdeu. Adão, onde estás? Não é para informação, é para confissão, porque é na confissão que Adão se encontra. Ele não me perde, eu me perco. Mas quando eu reconheço que dependente sou da graça, ele diz: eu vim te buscar. Essa aqui é linda. Eu estou falando que estou encerrando porque é sério, mas tem umas coisas que aumentam assim na hora. Por favor, diga: perdido no Novo Testamento. Pode erguer a voz, diga: não é condenado. É simplesmente alguém que está num lugar equivocado. Adão, seu lugar não é de trás da árvore. A partir de agora é no altar me invocando. Zaqueu, onde tu está? Eu estou numa árvore, que eu sou pequeno. Estou te vendo aqui de cima. Desce. E diz a Bíblia: desceu e recebeu Jesus. Aí Jesus diz assim: eu vim buscar o que se perdeu, trazê-lo de volta para mim. Porque fora de Deus todo homem está num lugar equivocado. Então entenda, ele está em cima, mas é um lugar equivocado. Mesmo estando em cima, uma posição superior aos outros, é um lugar errado. Segundo lugar, está em cima, mas era um em cima momentâneo, igual Lucas 4, Mateus 4. O diabo mostrou de um monte todos os reinos do mundo a Jesus por um momento. Então ele está em cima de uma árvore, ele não vai morar ali, dormir ali, banhar ali. É momentânea essa posição. E o que Jesus tinha para ele não era momento, é vida eterna. Terceiro, por que o lugar é equivocado? Porque só cabe ele. O lugar que só cabe a mim é um lugar equivocado. Então eu não vou subir, porque aí só cabe tu. Agora desce que aqui embaixo cabe nós dois. Isso é salvação. Eu estar em um ambiente em que eu não sou o centro, Ele é
é o centro da minha vida. Eu e outros que Ele alcança através da minha vida. Em cima, Ele só iria vê-lo. Então Ele precisava sair daquele ambiente, porque quando Ele desceu, aí Ele recebeu a salvação em Cristo, que é completa. Jesus nos tira hoje de lugares equivocados e nos põe em lugares certos. Fica em pé comigo. Eu preguei essa mensagem com 2 desejos. Primeiro desejo: você tem uma maior alegria, é a sua salvação em Cristo Jesus. Você já tem esse presente. O segundo desejo é que aqueles que ainda não receberam Jesus o receba hoje. Hebreus 3:4 diz: hoje é o tempo aceitável. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então eu quero saber onde está a primeira pessoa que se afastou do Evangelho, mas vai voltar para Jesus hoje. A primeira pessoa que nunca se entregou para Jesus, mas hoje vai se entregar. Hoje você quer receber esse presente. Eu quero orar por você. Onde você estiver, me dê um sinal com a sua mão e a igreja vai orar por você. Porque eu creio que Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Deus marcou essa noite para escrever o seu nome no livro da vida. A igreja pode me ajudar a identificar. Talvez não tenha ninguém, mas o meu papel é dizer: se tem alguém, eu quero orar por você. A igreja, vem cá meu filho, a gente vai orar por você. Onde está a segunda pessoa para papai? Onde está a segunda pessoa para papai? Deus tem mais desejo de salvar você do que você tem de ser salvo, sabia? É a noite da mudança na sua história. É a noite de algo lindo que vai começar na sua vida. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa para papai? É um presente. Você só recebe como fez Zaqueu. O resto ele faz. A igreja pode estender as mãos para esse rapaz. Senhor Jesus, eu preguei sua palavra, ele ouviu sua palavra. Tu és o Deus que toca onde não tocamos e entra onde não entramos e faz o que não fazemos. É pela autoridade que é no nome de Jesus que nós clamamos por perdão, libertação e restauração. Naquele dia o Senhor entrou numa cidade e salvou um homem. Aqui está um homem que te ouviu e reconhece que precisa da sua salvação. É hoje, Pai, que um processo lindo se inicia na vida dele, pela autoridade que é no nome de Jesus. O Senhor já ressuscita os dons espirituais na vida dele, porque através da sua palavra ele já foi tocado, alcançado, restaurado para a sua glória. Em nome de Jesus. Qual é o seu nome, meu filho? João Pedro. Diga, João Pedro: Jesus. Jesus, eu volto hoje para sua casa. Me recebe como seu filho e não desiste de mim. Quem pode aplaudir João Pedro? Ele se alegra em Deus. Ele tem dons espirituais. Ele tem uma chamada. E hoje a chama foi acesa na alma dele. Que Deus te abençoe, meu querido, e te guarde. Queridos, eu agradeço, podeis assentar. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.